função. Olha só, se tu tiver uma função que tenha raiz de índice par, o que está lá dentro da raiz, obrigatoriamente tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, tu vai pegar aquela expressão que tiver aqui dentro, seja ela qual for. Se for raiz quadrada de x menos 3, tu vai dizer x menos 3 maior ou igual a zero, ok? Bom, se tiver alguma expressão no denominador, tu vai pegar aquela expressão e vai dizer que tem que ser diferente de zero. Claro, só não pode ser zero no denominador, ok? E se for um mix dessas duas, dentro de uma raiz de índice par no denominador, então tu não vai poder dizer maior ou igual. Não tem a perninha, não tem a possibilidade de poder ser igual a zero. E por que não? Porque está no denominador. Aí tu vai pegar aquela expressão que aparecer lá dentro e vai dizer que aquela expressão tenha que ser o quê? Maior que zero. Estritamente maior que zero. Então, dependendo da tua lei, te enquadra em alguma delas, ok? Beleza? Agora, quando é que nós vamos ter uma função? Cara, a função é uma relação entre dois conjuntos, o A e o B, onde o A, o primeiro conjunto que vem depois dos dois pontos, ele é sempre o domínio da tua função. E o domínio são os valores de x, que tu vai pegar esses valores de x, vai colocar numa determinada lei no lugar do x e vai fazer uma continha numérica. O resultado dessa continha é a imagem da tua função. E a imagem, que é o valor do y, tem que estar dentro do contradomínio. Prof, o que é o contradomínio? É o B. O contradomínio sempre vem depois da seta. F, dois pontos. Seguinte, todo mundo tem um nome, né? Toda função tem um nome. O nome dessa função é f de x. Então, por isso que está f, dois pontos. O primeiro é o domínio dela. São que valores de x que tu vai poder usar. E o B é o contradomínio. Agora, toma cuidado, não confunda. O B não são os resultados. O B não é a imagem. O B são os candidatos a serem resultados. São os candidatos a serem imagem da tua função. Prof, mas quem é que vai ser imagem? Aqueles que realmente forem resultados de algum valor do x. Então, olha só, eu vou pegar cada valor de x, vai botar na lei e vai fazer o cálculo. O resultado tem que estar dentro do contradomínio. E, para ser uma função, todos os valores do x devem ser usados uma única vez, ok? Então, pega o número 1, ponha no lugar do x da tua lei. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 é 2. Usando o número 1, o resultado foi 2. Usa o 3 agora. Ponha 3 no lugar do x. 3 vezes 3 é 9. 9 menos 1 ele levou no 8. Beleza? Põe o 10 agora. 10 no lugar do x. 3 vezes 10 é 30. 30 menos 1 é 29. Ou seja, tu percebeu que nem todo mundo foi usado. Nem todo mundo foi imagem de algum valor do domínio. Quem são aqueles números dentro do contradomínio que realmente foram resultados de algum valor do domínio? Quem é que foi resultado aí, hein? O 2, o 8 e o 29. Pois eles é que fazem parte da tua imagem. Então, imagem é um conjunto. 2, 8 e 29. Pergunto,
o contradomínio B e a imagem deu a mesma coisa? Não, não deu a mesma coisa. Então quer dizer que essa função não é sobrejetora. Eu já vou te mostrar mais sobre isso, tá? Ela não é sobrejetora, ok? Bom, essa daqui é uma função apenas injetora. Aí tu vai pensar, prof, mas como é que eu classifico uma função para ser injetora? Cara, olha as duas primeiras letrinhas. Olha o prefixo que tem a palavrinha injetora. Começa com in. E eu quero que tu lembre da palavrinha individual. Prof, o que quer dizer individual? Um só. Sabe quando que uma função é injetora? Quando for individual. Quando cada imagem tiver uma única seta que levou nele. Se tiverem duas setas levando no mesmo valor, então ela não é mais individual. Aí ela não é mais injetora. Então, nesse caso, ela é injetora, pois cada resultado, o 2, só tem uma seta que levou no 2. O 8 só tem uma seta que levou no 8. O 29, uma seta que levou no 29. Então, é individual, portanto, ela é injetora. Agora, um detalhe. Graficamente, como é que tu pode perceber se a função é ou não individual, injetora? Olha só, se a função subir e depois descer, quer dizer que tem dois valores de x que vão dar o mesmo y. E aí, ela não é mais individual, não é mais injetora. Se ela subir e descer, então não é individual. Pode ser o contrário, né? Descer e subir. Vai ter dois valores de x que vão levar no mesmo y. E aí ela não é mais individual, injetora. Ok? Agora, para que a função seja classificada como sobrejetora, todos os valores do contradomínio devam ser usados. E nesse caso, o contradomínio e a imagem não é a mesma coisa. Tem valores no contradomínio que não foram resultados. Então, ela não é sobrejetora, ok? Agora, dá uma olhada nesse exemplo. O A é o conjunto menos 2, 2 e 5. O B é o conjunto do 6 e 27. O domínio é o A, o contradomínio é o B. Agora, como é que vai ser o nosso diagrama? Usa todos os valores do A como valores de x, ponha na tua lei e faz o cálculo para encontrar o resultado dentro do contradomínio. Se o resultado não estiver aqui dentro do contradomínio, quer dizer que o resultado deu 10. E eu não tenho o número 10. Tá, prof? A seta vai apontar para onde daí? Para lugar nenhum. E se não vai ter seta saindo daquele número, então tu tem um valor do domínio que não está sendo usado. Opa, para tudo. Quebrou com a definição de função. Porque todos os valores do domínio devem ser usados uma única vez. Então vamos lá. Ponha menos 2 no lugar do x. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2, ele levou no 6. Que fácil. Ponha o 2 agora. 2 ao quadrado também é 4. E 4 mais 2, ele também levou no 6. Bom, agora pega o 5. Prof, não quero. Não, não pode. Tem que usar o 5. Todo mundo do domínio tem que ser usado uma única vez. Então, ponha o número 5 no x e faça o cálculo. 5 ao quadrado é 25. E 25 mais 2 é 27. Tu tá vendo que todos os valores do domínio foram usados uma única vez. Beleza? Agora, olha para o outro lado.
Quem é que era o contradomínio? Era o B, 6 e 7. Beleza. E quem é que é a imagem? Quem desses números foram resultados de algum valor do domínio? Quem é que foi resultado? O 6 e o 7. Quer dizer, então, que a imagem e o contradomínio é a mesma coisa. Opa! Tu concorda, então, que todo mundo recebeu uma seta? Tu concorda que houve setas sobre todo mundo do contradomínio? Sobrejetora. Cara, a função só vai ser sobrejetora. Olha o prefixo da palavra sobrejetora. Sobre todo mundo. Prof, o que quer dizer sobre todo mundo? Quando todo mundo tiver seta. Quando houverem setas sobre todo mundo do contradomínio. Em outras palavras, quando o contradomínio e a imagem forem a mesma coisa, o mesmo conjunto, então é sobre todo mundo. Então ela é sobrejetora. Aí tu vai me perguntar assim, ó, prof, ela também é injetora? Claro que não. Ah, por que não? Porque não é individual. Prof, tem duas setas levando no número 6. Quer dizer que não é individual. Não é uma única seta. Se fosse uma única seta, ela seria individual, seria injetora, mas não é. Então ela é apenas sobrejetora, mas não é injetora, ok? Olha outro exemplo. Eu peguei o mesmo domínio, a mesma lei da função, só que agora o contradomínio é diferente. Pega o menos 2, põe na lei da função. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2 deu 6. Usa o 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2 também deu 6. Prof, ela não é mais individual, né? Não. Se já está vendo que tem duas setas no mesmo valor, não é individual. Então ela não é injetora. Tá, mas vamos continuar. Pega o 5. Põe o 5 no lugar do x. 5 ao quadrado, 25. E 25 mais 2 deu 27. Prof, olha só, eu tô com uma dúvida aqui, ó. O contradomínio é 6, 26 e 27. Mas a imagem é apenas o 6 e o 27. Exatamente. Pergunto, é ou não é sobre todo mundo? Tem setas sobre todo mundo do contradomínio? Não. O 26 não recebeu nenhuma seta. Então, meu amigo, essa daqui, ela é uma função. Prof, como é que tu garante que é uma função? Todos os valores do domínio foram usados uma única vez. Quando isso acontecer, ela é uma função. Agora, ela não é injetora, porque não é individual. Tem duas setas levando no 6. Mas ela também não é sobrejetora, porque não é sobre todo mundo. O contradomínio e a imagem não é a mesma coisa. Então, prof, ela é o quê? Ela é apenas uma função. É função, só que tu não classifica ela nem como injetora e nem como sobrejetora. Mas ela continua sendo uma função. Prof, tá faltando uma, né? Calma, deixa eu chegar lá. Ó, o domínio é menos 1, 3, 8. É o conjunto A. São os valores de x que eu vou colocar na lei, vou fazer a continha e o resultado tem que estar dentro do conjunto B, dos candidatos a serem resultados. Então vamos lá. Ponha menos 1 no lugar do x. 2 vezes menos 1 é menos 2.
E menos 2 menos 5 deu menos 7. Próximo, põe o 3 agora. Calcula f de 3. Ó, no lugar do x é o 3, né? F de 3. Então põe a 3 no x. Cara, olha só. Tudo o que aparecer dentro do parênteses aqui é o que tu deve colocar no lugar do x. Ok? Grava isso. F de 3 quer dizer que o x é 3. Então põe a 3 ali, vai. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 5 vai dar 1, ok? Põe o 8 ali. 2 vezes 8 é 16. 16 menos 5 deu 11. Prof, ai que bonitinho. Olha aqui. É mesmo? Obrigado. Não, eu tô falando do gráfico ali, ó. Prof, olha que legal. A imagem é o menos 7, 1 e 11, né? Isso. Pergunto, é ou não é sobre todo mundo? É. A imagem e o contradomínio são iguais. Quer dizer que recebeu seta sobre todo mundo do contradomínio. Então, ela é sobrejetora. Prof, mas eu estou vendo que cada resultado só tem uma seta que leva nele. Então, ela também é individual. Uma seta levando no menos 7, uma seta levando no 1 e uma seta levando no 11. É individual. Então, ela é também injetora. Para tudo. Se ela é individual e sobre todo mundo, ela é injetora e sobrejetora. Portanto, ela vai ser bijetora. Bijetora quer dizer as duas ao mesmo tempo, ok? Tá. Aí eu havia te comentado o seguinte, que apenas as bijetoras vão poder ter inversa. E sabe o que é que vai fazer a função inversa? Cara, o nome de estudo vai fazer o caminho inverso. Sabe, só um pouquinho, olha aqui. Todos vocês que estão aí têm um nome. E eu chamo vocês aí pelo nome. Ah, o André, Bernardo, Carlos, a Carla, Daniel, Eduardo, beleza. Cada um tem um nome. Agora, como é que eu generalizo todos vocês? Como é que eu generalizo? Alunos. Vou generalizar todos vocês. Alunos, ok? Tá, prof, o que isso tem a ver? Era aí. Toda função tem um nome. Essa função, qual é o nome dela? F de x. Por isso que tá f, 2 pontos. Beleza? Função f de x. Caso a função fosse g de x, seria g, 2 pontos. Se a função fosse h de x, h, 2 pontos. Bom, mas como é que eu generalizo as funções? Como? Tira o nome dela, apaga o f de x, apaga g de x, h de x, apaga isso e coloca no lugar da f, y. Cara, o resultado de 2x menos 5, tu botou um valor do x, o resultado é o y. E aí você vai tendo vários pontos para serem marcados lá no plano cartesiano. Um valor do x e para cada valor de x, um y associado a ele. Ok? Tá, mas olha só. A função tem um nome, f de x. Eu generalizo tirando o nome dela, seja qual for o nome dela, e colocar no lugar de f de x, y. Tá aqui, ó. Y igual a 2x menos 5. Sabe o que vai fazer agora a função inversa? Vai pegar esses resultados, menos 7, 1 e 11, vai pegar esses resultados e trazê-los de volta para o menos 1, para o 3 e para o 8.
A função inversa faz o sentido inverso. Tá, peraí, professor. Tu tá querendo me dizer que quem era y da função normal vai ser o x da função inversa? Eu tô batendo palmas. Exatamente. Olha aqui, ó. Quem era y, o menos 7 era y, ele pertencia à imagem. E agora, na função inversa, quem era y vai ser o x